Boa noite, bem-vindos à grande entrevista aqui no Novo Canal. Hoje com um tema, digamos, um tema um pouco sensível, mas um tema que é importante discutir e debater, pois poderá estar em causa a saúde pública, mas também o ambiente. E isso, para isso, temos a representante do movimento Salvar o Rio Mau comigo, Marlene, é um gosto. Marlene Azevedo, Igualmente. é um gosto tê-la aqui comigo. Nós já há alguns anos, Uns falar 3 anos. sem conhecer o rosto, mas na altura eu reconheci a vossa causa e a vossa missão do ambiente, principalmente o sul do concelho de Penafiel. Estamos a falar da freguesia de Rio Mau, que engloba o aterro, ou a Serra da Boneca, o aterro da Serra da Boneca, e depois, agora, que é isso que vamos falar um bocadinho sobre o que se está a passar numa obra de requalificação do rio e onde o movimento Salvar o Rio Mau está preocupado com algumas questões ambientais. E por isso é que eu chamei cá. Mas antes de nós começarmos a conversa, vamos ver algumas imagens sobre o que é o aterro e também esta obra. O aterro para resíduos inertes de Rio Mau foi inaugurado a 2 de junho de 2010, renovado em 2016 e com validade até dezembro de 2022. O movimento Salvar o Rio Mau defende o fecho deste aterro. Indignado, este movimento coloca em questão a forma como está a ser reabilitado o Poço da Levada e questiona a função da retroescavadora junto ao rio, estrutura que tem um muro centenário e que é uma referência pelo seu valor ambiental. Esta obra foi realizada no âmbito do Orçamento Participativo. Orçamento este que tem como objetivo as melhorias de acesso a este poço e a reabilitação da zona envolvente. É realmente uma zona muito bonita, se não for protegida, não é? E se não houver no fundo, uma intervenção social pela parte da sociedade cívica, poderá haver alguns perigos. É isso sim que pensa, Marlene. Poderá não, já há. Vamos começar exatamente por aquilo que se passou ontem. Ontem há uma obra que foi pelo Orçamento Participativo da Junta de Freguesia do Rio Mau, Da Câmara Municipal. da Câmara Municipal, peço desculpa, e da Junta também, penso eu não. A Junta também Sim, tem a junta intervenção, não concorreu, é? sim, exato. E que estão a melhorar os acessos e onde vocês não se opõem sobre isso. Qual é realmente a verdadeira oposição a esta obra, Marlene? É assim, a levada do Rio Mau é um dos nossos ex-libris, porque além de ser o poço semi-natural, mais perto da freguesia, da zona habitacional, foi onde todos nós aprendemos a nadar, isto antes da construção do aterro, em 99. A partir do momento em que o aterro começa a funcionar e a fazer descargas de lixiviados para o Rio Mau, eu e muitas outras pessoas deixámos de frequentar os poços naturais do Rio Mau, que são muitos. A Levada e o Poço Negro são os mais conhecidos, mas entre a Levada e o Poço Negro há umas dezenas de poços. O que é que nós achamos que está mal nesta obra? Primeiro, a falta de transparência que houve ao fazerem a votação, ao lançarem a votação para o orçamento participativo, em que não há qualquer indicação de que a levada, o poço mesmo da levada, fosse intervencionado. Ou seja, referem-se apenas ao acesso à levada. Até aí nós, no movimento, não nos opunhamos, porque também pensávamos que haveria algum bom senso em fazer um acesso que se fundisse na natureza, como se está a fazer em muitos outros locais, não é? Não é o caso. Abriram uma estrada enorme, passam à vontade 4 Mas, ó Marlene, carros, vão pôr umas vocês, mesas. vamos, antes de chegarmos à obra, Sim. há um orçamento participativo onde há 1073 votos a favor dessa obra. Depois vocês conheceram o projeto, ou não? Não. Ninguém conhece o projeto. Mas alguém pediu? Pedimos. Vocês pediram? O próprio Presidente da Junta, ontem, em conversa com ele, ficamos com dúvidas de que ele conhecesse o projeto. Diz que foi feito por uma arquiteta paisagista da Câmara Municipal, que vai ficar muito bonito, que vão pôr saibro e umas barreiras de proteção no Poço da Levada. No Poço E da se Levada. vocês estão contra isso? Nós estamos contra E isso. explique lá o porquê. Quais são os perigos dessa brita ou dessa. É um assassinato a um poço que tem um muro centenário, porque servia para regar os campos de culturas ali vizinhos, havia moinhos, é mesmo muito antigo. E era a única mão humana que havia ali. O resto era a natureza que todos os anos até mudava aquilo.
Agora resolveram que devia ser o homem a intervir na natureza, quando nós é que nos devemos adaptar à natureza, fundir-nos na natureza e deixar o mínimo pegada possível na natureza. Mas isso é no mundo perfeito, Sim, num mundo perfeito. não é? Num mundo em que as pessoas tivessem consciência que a natureza é essencial à vida. Mas isso é mais que política, portanto, isso já estamos a falar. Os políticos têm são os decisores e por vezes são aqueles que têm que levar com a crítica, mas nós, sociedade civil, também temos de ter um bocadinho a preocupação disso, não é? É um pouco isso, que por isso é que eu digo que é um mundo perfeito, o que não é. O real não é assim. Não é. Não é? Claro O que real não. não é assim. Portanto, e vocês querem defender exatamente essa parte de biodiversidade que existe lá. Portanto, E que a não fauna houve nenhum, como não os houve animais. não houve nenhum cuidado, absolutamente nenhum. Porque nós que temos conhecimento, quando há uma intervenção num leito de um rio, e que também está a acontecer, ainda hoje presenciei isso, aliás, vindo lá direta para aqui, havia retroescavadora dentro do rio. E andou dentro da levada, disse-nos o Presidente da Junta. E, Mas como é que se poderia fazer a obra sem havia hipótese, na sua opinião, sem não tinham que chegar à levada, tinham que fazer um acesso e parar, e depois, a partir daí, deixar a levada como estava. é isso que vocês defendem. Exatamente. Mas Mas não houve cuidado sequer de se tentar preservar nem a fauna, nem a flora, como se deve fazer. Que se deve recolher os animais, deve-se preservar minimamente a fauna. Não houve cuidado nenhum. A retroescavadora entrou por ali fora pelo rio até à levada, e quem estava lá estava, de animais, quem não estava, não estava. Teve sorte. e agora, vocês ontem fizeram, no fundo, foi uma das pessoas que se meteu à frente da máquina. Mais ou menos. Assim. E foi Nós parada. pedimos para parar. Pedimos para eles pararem. Pararam a máquina e a seguir veio o tal engenheiro, não é? Primeiro o Presidente da Junta. O Presidente da Junta, o engenheiro, e depois veio a máquina acompanhada pelas autoridades. Não fomos nós que chamamos as autoridades. Aí foram vocês que chamaram as Sim. autoridades. Antes ainda de nos deslocarmos lá, chamamos as autoridades, a GNR, que entretanto chegaram, estava lá já o Presidente da Junta, tomaram conta da ocorrência da possibilidade de um crime ambiental e vão investigar e saber se há licenças para o que se está lá a fazer. E acrescento que não há qualquer cartaz nas proximidades da obra a indicar licenças, a avisar que há uma obra, a avisar para haver cautela porque são máquinas em movimento e as pessoas passam por ali. Só vedaram ontem quando uma outra estação de televisão foi lá tentar fazer reportagem. E hoje já não está vedado. Hoje já não está vedado novamente. Não. E a obra continua. A obra continua e avançou muito depressa. Vou-te fazer uma pergunta. Já tentou alguma audiência com a vereadora do Ambiente, a doutora Susana Oliveira, ou com o Presidente da Câmara Municipal, o doutor António de Sousa? Não. Não tentaram porquê? Porque tentamos com os órgãos mais próximos e a única preocupação deles era saber quem estava por trás do movimento Salvar o Rio Mau. Quando diz os órgãos mais próximos, é a Junta de Freguesia. Junta de Freguesia, o Poço Negro Trail, que achávamos nós que eram defensores da natureza, acabámos por perceber que não, porque não aceitaram colaborar com o movimento. O movimento, quantas pessoas tem associadas? São bastantes, mas querem ficar no anonimato. Não, eu não quero saber o nome das pessoas. Não sei ao certo, juntaram-se bastantes agora estes dias, não sei ao certo, não posso quantificar. Vocês são um movimento que começaram com o rosto tapado. Eu lembro perfeitamente, até da nossa relação que temos, isto porque vocês não tinham um receio que poderiam ter represálias. Sim. Que represálias eram essas? Olha, ontem sofremos ameaças, por exemplo. O medo que nós tínhamos antes acabou por se concretizar ontem. Quem é que ameaçou? O Presidente da Junta. O Sr. Presidente da Junta ameaçou com que tipos de ameaças? Com um processo para nós ressarcirmos a autarquia por termos parado a máquina. Só que a máquina não parou de trabalhar. Isso não é uma ameaça, pode ser um aviso, não? Não, foi em tom de ameaça. Foi em tom de ameaça. Alguém vai ter que pagar isso. Mas isso alguém, ele é livre de meter um processo e para vocês defenderem-se, não é? Sim, e às 2 da tarde, palavras dele, vem um representante da Câmara e vem acompanhado. O que é que ele quis dizer com o acompanhado?
provavelmente pela polícia, mas depois, como a GNR já lá tinha estado, acabamos por ser identificados. Não Porquê é que a voltou lá a GNR polícia. vos identificou? Precisamente porque estávamos a falar com o presidente da junta e ele alterou-se um bocadinho e então resolveram identificar-nos. Mas também foi Identificar-nos identificado o também. Presidente da Junta? Também foi identificado? Julgo que sim, julgo que sim. Portanto, todos foram identificados. Sim. A Junta de Freguesia nunca vos deu apoio? Porquê? Porquê que acha que não vos deu apoio? Quando Queriam vocês conhecer a tentam, nossa ou cara. melhor, a vossa missão, no fundo, estão ali na defesa da proteção do vosso território. Não é? Uhum. Essa é a vossa causa. Porquê é que uma Junta de Freguesia não faz, não apoia? Porque se calhar não interessa. Porque nós fomos mexer com estruturas já há muito tempo com uma determinada rotina e que não interessava que as pessoas soubessem. E nós fomos descobrir algumas coisas que se calhar não Quando interessava fala à nessas junta. coisas, está a dizer trocas que havia em compartilha, por exemplo, do Aterro e para Rio Mau? Exatamente. Quais foram as contrapartidas que a As Junta de Freguesia contrapartidas teve? são Estamos a avanços. falar de uma Junta de Freguesia que é do Partido Socialista. A Câmara Municipal é Isto- liderada isto- pela Penafiel Quer, que é com o PST e CDS. Exatamente. O que torna a coisa mais estranha, não é? Mas então o que é que acha que aconteceu? A Junta de Freguesia de Rio Mau e a Junta de Freguesia de Sobelido cederam terrenos para a construção do aterro. 75% são de Rio Mau e 25% de Sobelido. E ambas recebem contrapartidas monetárias para que o aterro se mantenha lá. Além das contrapartidas monetárias diretas da Ambisousa, há contrapartidas da Câmara, há financiamentos de festas, de tudo e mais alguma coisa. Marlene, deixe-me só fazer essa questão. Aquilo é um processo gerido pela Ambisousa, não pela Câmara Municipal de Penafiel. A Ambisousa é um grupo de autarquias que depois havia também um acordo, e onde está atrasado cerca de 10 anos, a mudança do aterro de Rio Mau para aqui o Concelho de Paredes. E que neste momento se fala que até vai ser já sítio para que esse... Não é um aterro, mas será algo diferente. Para nós torna-se um bocadinho difícil separar Ambisousa da Câmara, uma vez que tem o mesmo presidente. E quando aparece em eventos públicos deixa-me só retificar, Marlene, mesmo para a tua defesa. Mesmo para a tua defesa, uma Câmara Municipal é gerida por uma equipa. A Ambisousa, mesmo com o presidente seja o mesmo, é gerido com outra equipa. Exato, e nessa equipa, como sabes, foi colocar, não é só o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, há outros presidentes de Câmara de outras autarquias que colocam, que são administradores. Portanto, isto, no fundo, a intenção é de ser uma empresa intermunicipal que gira... Porque há uma coisa que eu vocês gostava têm... então que me explicassem porque que Rio Mau, nestes anos em que o aterro está lá, já teve ofertas de edifícios, passeios construídos, saneamentos, etc. Associações para o desenvolvimento, tudo a ser apoiado e a serem patrocinados, inclusive o Poço Negro Trail, pela Ambisousa. Exato, não, isso aí é a vossa causa, é aquilo que defendemos. E há outra questão, Paulo. A Junta de Freguesia não tem interesse em colaborar connosco porque apregoa à população que faz análises todos os anos, antes da época balnear, às águas da Levada, que é o poço principal, que é o que foi destruído agora, não é? E que as análises estão sempre em conformidade. Ainda ontem voltou a dizer-nos isso. Quando nós, às últimas análises, tivemos acesso, apenas foram feitas análises à presença de E. coli, que é uma bactéria presente nas fezes. Vocês sabem que o movimento pode apresentar queixa às outras. Eu sei que já houve algumas, já apresentamos bastante, eu sei disso, principalmente no aterro. Isso eu tenho conhecimento disso, não é? Mas aquilo que eu quero dizer, Marlene, concorda comigo que é um tema muito sensível, porque repara, o Rio Mau, não é? E vocês estão a lutar porque o aterro feche, não é? Para salvar o Rio Mau. Para salvar o Rio Mau. Mas o aterro terá que passar para algum lado. E, como sabe, Paredes também não está muito perceptível a isso. Ainda hoje, por exemplo, no dia em que estamos a gravar esta entrevista, o Paredes foi proposto um terreno na Junta de Freguesia de Baltar, ou melhor, na Freguesia de Baltar, na zona industrial, e a própria Junta de Freguesia, juntamente também com alguns cidadãos, estão a tentar que ele não vá para lá. Como é que se resolve isto? Porque o lixo tem que ir para algum lado. Eu não faço parte de uma autarquia. Isto devia ter sido resolvido há mais de 10 anos. Mas como? Porque havia um acordo de rotatividade
entre Penafiel, Castelo Paiva e Paredes, em que ao fim de 10 anos, portanto 2009, uma vez que o aterro abriu em 99, o aterro saía de Rio Mau, os terrenos eram requalificados e estaria em Paredes. Neste momento o aterro tinha que estar a caminho ou já estar em Castelo Paiva, mas continua em Rio Mau. Pois. E pelos vistos até 2022. E alguma vez, qual foi a justificação que fizeram sobre isso? Porque é que Nunca não- nos deram justificação nenhuma. Sim, peço desculpa. Não atingiu a capacidade máxima, porque vai sendo sucessivamente aumentado. E porque depois constrói-se uma central de biogás e põe-se os painéis solares e aquilo tem que dar dinheiro, não é? Tem que render. Não se pode investir Mas, e Marlene, depois isto retirar, aqui, passado isto pouco aqui, tempo. eu queria era que nós conseguíssemos passar uma mensagem, não para os presidentes de Câmara, não para os presidentes de Junta, mas sim para a população. Porque a população diz assim, então se ele não fica ali, vai para onde? Por exemplo, para Paredes. A população de Paredes, neste momento, está a lutar por aquilo que vocês querem que saia. Eles lutam para que fique lá. Como é que se convence, como é que se gera isto? Como é que se gera isto? Porque ninguém, na verdade, nós sabemos que é um tema sensível, ninguém quer um aterro, mas há exemplos bons. Mas também Há exemplos bons. do Nós estamos a falar Alipor. do Alipor, por exemplo. Exato. É um exemplo bom. Será Claro. que vocês aceitariam uma situação dessas com a Alipor? Eu julgo que será quase impossível conseguir isso agora, ao fim de 20 e tal anos, e termos uma outra montanha em cima da Serra da Boneca. E esta decisão que a Ambição teve, que o Dr. Antonino até em Rio Mau disse que quem vai fechar o aterro é ele, e que agora o Presidente da Câmara Municipal de Paredes admite que estão prontos a receber não um aterro, mas de uma forma diferente, uma obra muito cara, que se chama o biogás, penso que é assim. Como é que isto se gera? Pelo conhecimento, pelas investigações que nós fizemos, o biogás, a partir de 22 de dezembro, terá que ser obrigatoriamente retirado dos aterros. Portanto, coincide com a data anunciada para o fecho do aterro, não é? Certo. Que deveria ser a última licença que nós tivemos acesso, através da página da Ambisousa, terminava em 31 de maio deste ano. Mas, para nossa surpresa, ela afinal termina 22 de dezembro, exatamente na mesma data em que o biogás tem que sair de lá. Mas como é que, Marlene, são perguntas, são factos. Como é que, por exemplo, o Novo Canal faz uma reportagem de uma inauguração no campo sintético e a minha jornalista coloca uma pergunta ao Presidente da Junta e ele diz, o Presidente da Junta, que é eleito pelo povo, está indigitado para governar a sua freguesia, como é que diz que o aterro não é assim tão mau? Não consigo perceber. E que afinal se calhar também não há escorrências, nem há lixiviados, nem nada. Nós vimos essa reportagem e manifestámos-nos na página sobre isso. É incompreensível. Assim como para nós é incompreensível que qualquer rio-mauense que o seja de alma e coração continue a permitir que façam tudo o que querem de Rio Mau. Porque Rio Mau para nós neste momento é a lixeira e se calhar o esgoto agora com esta obra da Levada de 3 Mas, por concelhos. exemplo, o candidato do Partido Socialista, que é de Rio Mau, Paulo Araújo Correia, eu hoje tenho que pôr aqui os nomes todos, que eu falei com eles todos, quanto ao aterro, ele tem uma posição. Concorda que tem que ser fechado e tem que ser de lá. Quanto a esta questão da obra, ele diz que tem que se respeitar o que o povo quer. Vamos outra vez ao orçamento participativo. Estamos a falar, a única o que eu quero aqui dizer... O orçamento participativo está publicado na nossa página, o link, as pessoas podem ter acesso e podem ver que o que está lá escrito é a requalificação... Eu peço à produção também para passar aqui. Requalificação dos acessos. As pessoas estão-se a indignar e estamos a ver essas indignações na nossa página, em partilhas noutras páginas, estão-se a indignar, mesmo pessoas fora do Conselho, estão-se a indignar precisamente porque se sentem enganadas. Porque votaram numa coisa a pensar que estavam a votar noutra. Mas essas pessoas não há cara? Não querem. Pois, mas isso... Não querem a obra. Não querem a obra, mas não a cara por isso. Estão a manifestar-se. Porque há aqui uma questão que é assim. Nas redes sociais. Eu dei-vos credibilidade sempre, porque percebi que vocês eram pessoas... não é para agradecer, no fundo também estão a lutar por aquilo que é o nosso território de todos. E a nossa missão no Novo Canal, e faz parte do Código Deontológico do Jornalismo, denunciar questões públicas como essa. Agora, vocês, o facto de não ter uma cara, um rosto
Será que também não vos prejudicou nessa vossa missão? Prejudicou. Prejudicou a partir do momento em que perfis falsos e pessoas que colaboram ou colaboravam com a junta, nomeadamente diretores, chamemos-lhe assim, do Poço Negro Trail, passavam o tempo na nossa página a dizer que se nós não dávamos a cara não tínhamos credibilidade e inclusive oferecer-se para dar a cara por nós. E porquê é que vocês não aceitaram isso? Se houvesse alguém... Porque percebemos que a defesa que essa pessoa aprovou pelo ambiente não é assim tão credível, digamos assim. Mas Marlene, nós sabemos que temos que encontrar um equilíbrio. Mas nós não precisávamos de quem desse a cara, nós temos caras para dar. E quando achamos que foi oportuno dar, demos. Porquê é que agora, de repente, nós conhecemos a Marlene Azevedo? E Muito com certo. essa garra toda e sem qualquer problema de ir para a frente das câmaras de televisão, não foi ontem, no caso. Porquê? O que é que mudou? Porque cansamos-nos de ver o nosso trabalho desacreditado, por um lado, e por outro lado, quando nós tudo publicamos com provas, e por outro lado, algumas pessoas começaram a tentar assumir que o nosso trabalho tinha sido feito por eles. E Está a por falar outro de lado quem? também, De algum as nossas partido vidas político? privadas. Está a falar de algum partido político? Estou a falar de pessoas Ligadas a algum partido político? não propriamente ligadas Isso não é uma resposta. ligadas a um movimento independente que se está a candidatar à Junta de Freguesia. Mas que E também as movimento nossas vidas independente. privadas também o permitiram que o fizéssemos agora. Mas não tiveram nunca apoio do Bloco de Esquerda? Tivemos quase desde o início, do Bloco de Mas Esquerda, do o PAN, Bloco de Esquerda, e o PAN, sim. sim, E, e outros mas partidos o também Bloco de que Esquerda e o nos PAN, contactaram. mas por exemplo, nós não vimos agora lá, vimos o Bloco de Esquerda ontem, o Duarte Graça, o candidato à Câmara Municipal Sim, de o Ivo Penafiel, e o Barros, Ivo sim. também é candidato à Assembleia. É uma pessoa que também que sempre também esteve próximo connosco no Novo Canal por causa dessas questões. Em programas fomos debatendo algumas a que a Marlene não viu, mas pronto, fez isso, eu perdoo. Não tenho tempo, não tenho Mas tempo. nós fizemos Entre o muitos, movimento e a minha vida mas pessoal, fizemos sobra pouco muito. tempo. Eu lembro-me que o Duarte Graça puxava muitas notícias do vosso Sim. movimento para depois debatermos nesse programa. A questão aqui é o porquê que nesta fase há uma mudança radical. Estava a falar da vossa vida privada, não é? Também. Disso, mas há aqui uma mudança. Não seria mais fácil vocês terem um partido político por trás também a dar a cara pelo movimento? Isso já é outra questão. Alguns partidos políticos ajudaram muito o movimento. O que ajudou mais foi realmente o Bloco de Esquerda, mas também o PAN, que colocou questões parlamentares sobre o aterro. O Bloco de Esquerda colocou mais algumas e foi sempre mais ativo e mais comunicativo connosco, sempre a dar apoio, a perguntar o que era preciso, etc. Eu digo isso, por exemplo, há outro movimento, que é o do Rio Sousa. Sim. Sempre com caras e com manifestações. Eu próprio Sim. acompanhei uma carta que entregaram à presidência da Câmara e houve resultados. Há um trabalho a ser feito até pela Câmara Municipal de Lousada, Penafiel e Paredes, sobre aquela questão. Ainda há pouco tempo, há meio ano, eu tive numa reportagem, mesmo em frente ao Rio Sousa, onde estavam todos os intervenientes ali, desde técnicos que foram dar palestras para ver como é que se limpavam os rios, porque às vezes as limpezas dos rios têm que ter algum cuidado, porque há lá, como diz, fauna que pode ser imprescindível. Será que vocês também não poderiam ir por esse caminho e tentar juntar? Porque, como disse, nunca falou com a Câmara Municipal de Penafiel. Ou com a ambição. Mas falaram outras pessoas em nosso nome. Nós não fomos por esse caminho porque a população de Rio Mau, há muitos anos, que é... Como é que eu ia colocar isto sem ofender as pessoas? Digamos que há falta de transparência da forma como são transmitidos os projetos, como são transmitidas as coisas, e as pessoas não têm conhecimento e veem as obras feitas. Outras não têm noção do quão grave é o aterro colocado em cima de uma linha de água,
dos problemas que traz. Uma das cofundadoras do movimento, a Margarida, foi recolher água para mandarmos analisar e que ficou com a mão queimada. Isso é muito grave. E as pessoas não tinham noção E há disso. também algumas que isso eu lembro-me disso, que havia algumas suspeitas que há uma incidência de cancro naquela região, poderá ter a ver com isso, mas não há provas. Não, nós começamos a reparar que tem havido uma maior incidência, mas isto teria que ser feito um estudo, obviamente, pelas pessoas adequadas, alguma faculdade ou assim, mas não há nenhum estudo, há apenas constatar de que têm surgido mais pessoas doentes e cada vez mais jovens. Mas, por exemplo, quanto à questão das análises, elas têm que ser feitas obrigatoriamente por lei, são feitas. Há registro de análises no aterro Antes e de no termos rio. bloqueados da página de Facebook da Junta de Freguesia, por manifestarmos a nossa opinião, mesmo a título pessoal, tanto eu como a Margarida fomos bloqueadas, primeiro eu, depois ela. Deixámos de ter acesso à página da Junta, mas enquanto tínhamos, vimos a publicação dessas análises. E como disse há pouco, são feitas análises à E. coli e os lixiviados não são E. coli, não é? Mas vocês nunca podiam fazer uma queixa ao Ministério do Ambiente, por exemplo. Fizemos. E qual foi a resposta do Ministério do Ambiente? Que iam investigar, a maior parte das nossas queixas não tiveram resposta. Fizemos ao CEPNA, que nos disse que foram visitar o aterro e que realmente verificaram que havia fuga de lixiviados e que iriam ser corrigidos. Depois, passados uns tempos, voltarmos a questionar, disseram que tinham sido corrigidos. A questão é que não são corrigidos porque nem tudo são fugas. Mas agora estas novas notícias não vos deram algum alento? Não vos deram alguma esperança, digamos assim? Não. Porquê? Não. Quando Porque temos 2 Presidentes de Câmara já está assumirem... muito saturado, já estamos muito saturados daquilo. É um bocado como o C35. Porque agora... Uma história do C35 que é prometida... Agora não podemos ser uma lipor ali. Porque está uma montanha em cima da Serra da Boneca. Como é que se tira aquilo de lá? Como é que se vai requalificar aquilo? Nós estamos em contacto com algumas entidades que nos prometeram ajudar na fiscalização do fecho do aterro e da requalificação dos terrenos, mas como é que nós temos a garantia de que as mantas, depois de levarem tanto peso em cima, não estão a rebentar e não vão continuar a haver escorrências por ali abaixo até ao rio? Não acha que é importante falar com o responsável do ambiente ou com o Presidente da Câmara de Penafiel? A partir do momento em que nós vemos a atitude que a autarquia, que a Câmara Municipal de Penafiel tem tido ao longo destes anos em relação ao aterro, em relação ao Rio Mau, em que não se importam de patrocinar trails inconsequentes porque chamam pessoas de fora para andarem pelas águas de um rio que está poluído, achamos que não vale a pena. Aliás, nós tivemos acesso às atas das reuniões da Assembleia da Câmara, em que vários partidos colocaram a questão do fecho do aterro durante vários anos. Em algumas dessas atas, a resposta foi adiada pelo atual Presidente da Câmara para a próxima reunião e a resposta eram basicamente as mesmas. Não atingiu a capacidade, quando atingir a capacidade fecha. Só que a questão é que nunca atinge a capacidade porque está sempre a ser aumentado. E vocês falaram Como é que se atinge o máximo de uma capacidade quando aumentam o terreno, quando vai para o lado, quando vai para cima, vai para todo lado? Se virmos uma imagem de satélite do aterro neste momento e de há 2 anos, a diferença é descomunal. E como é que, porque estamos a falar de uma junta de freguesia que é do PS, como disse, pronto, já falámos da questão da junta, mas existe grupos parlamentares da Assembleia Municipal, há representantes da Assembleia Municipal de todos os partidos. Procuraram-nos o PS, ou o CDS, ou o PSD. Não com a parte da política, mas tiveram reuniões com eles e fizeram ver isso? Não tivemos, mas estamos a aguardar neste momento que seja anunciada a próxima reunião da Assembleia da Junta de Freguesia e vamos participar.
por exemplo, no caso de hoje em Paredes, a população juntou-se, o presidente da Junta de Freguesia pegou no baixo-assinado e foi levá-lo à Câmara Municipal de Paredes. E estamos a falar de uma Junta de Freguesia que é do PS. A Câmara Municipal de Paredes é do PS. Portanto, há aqui uma posição mesmo é um bocadinho diferente daquilo que vocês me estão a dizer que se passa em Rio Mau. Aqui só há a mesma cor política com o Presidente de Junta desacorda com eles. Não é? É muito simples de explicar, Paulo. Eles estão no início, estão com força, estão revoltados. Nós já estamos saturados. Já muita gente antes de nós lutou para fechar aquele aterro e acabaram por se cansar, porque bateram sempre contra muros gigantescos. E depois, o que se calhar em Paredes existe é o apoio da Junta para não receber essa espécie de aterro, chamemos assim. O que não existe em Rio Mau, porque a Junta de Freguesia que estava no poder na altura foi quem levou para lá o aterro e quem calou as pessoas que se opuseram. Eu vou fazer aqui uma proposta à Câmara Municipal de Penafiel. Vou pedir à doutora Susana Oliveira, que é responsável do ambiente, que estamos disponíveis para que vocês estejam num debate sério e, se quiserem debater aqui connosco, será um gosto. Algo que eu lhe posso dizer, na altura era o Fórum TV, foi o Novo Canal, projetos que eu liderei, que deram voz. Hoje eu vejo o Porto Canal, o Jornal Notícias e todos a darem-vos voz. Isso também é um sinal de vitória. Isto só para consolar que desistir não pode ser, não pode ser os planos. Quanto a essas questões de ambientes, há realmente aí um trabalho que vocês ainda têm que fazer, penso eu. E nós, no Novo Canal, se pudermos ajudar, estamos cá porque é um pouco a nossa missão, porque estamos a falar de ambiente, de saúde, e a saúde pública não é só, infelizmente, a pandemia que nos assola, mas há outras questões que não podem ser descuradas. E eu lanço esse repto aqui à Câmara Municipal de Penafiel, com toda a responsabilidade, para que vocês possam conversar e que haja aqui algum entendimento. Quanto a nós, vamos acompanhar, vamos saber, vamos ver se realmente vai ser fechado. Iremos ouvir também Paredes, o que é que a população de Paredes, o que é que pensa quanto a isso. Já sabe, Marlene, pode contar connosco. Nós percebemos completamente a posição da população de Paredes, porque nós estamos nessa posição. Mas também tem que se perceber que aquilo tem que ir para algum lado. Tem, mas não podem ficar em Rio Mau. Não pode continuar em Rio Mau. Mas quem tem que arranjar essas soluções são as autarquias. Política, claro, é a parte política, não é? Muito bem. Muito obrigada. Marlene, o gosto foi meu. Hoje é um programa sobre ambiente, saúde pública, sobretudo. Apresentámos as razões aqui do movimento Salvar o Rio Mau, do Conselho de Penafiel. Convidámos também alguém da Câmara Municipal de Penafiel, a vereadora, a doutora Susana Oliveira, para que, se quiser poder conversar connosco aqui, os dois, fazermos, ou os três, um debate sobre este tema que é tão importante. Saúde pública, ambiente e depois também, não esquecendo de... Poderá ser um bocadinho populista, mas os animais não têm quem os defenda. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.